cadeia. O Senado aprovou nesta semana, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que muda as regras para o pagamento de precatórios por parte da União, dos estados e dos municípios. A medida retira os precatórios do limite de despesas primárias da União já a partir do ano que vem e estabelece novos critérios para o pagamento. A ideia da proposta é fornecer um alívio fiscal. Para a gente entender melhor isso, vamos conversar com a doutora Georgiana Paulo Lozano. Ela é advogada especialista em Direito Público no escritório Aparecido Inácio e Pereira, Advogados Associados. Também é vice-presidente da Comissão Especial de Assuntos Relativos aos Precatórios Judiciais da OAB São Paulo. Doutora, ótima noite. Muito obrigado por participar com a gente dessa conversa. Boa noite, obrigada pelo convite. Primeiro, na prática, né? A gente fez aqui, claro, um breve resumo do que significa esse projeto, mas de maneira mais coloquial, de quem entende no assunto e pode traduzir melhor para o nosso público. O que, na prática, realmente muda ou mudaria a partir de agora? O projeto, né, a PEC, né, a PEC 66 de 2023, a gente chama, na verdade, um novo calote, né? Porque ela tira as despesas com precatórios e requisições de pequeno valor do teto de gastos. Acaba criando um orçamento paralelo e acaba também criando escalonamento para pagamento desses precatórios já inscritos, né, na dívida do Estado, do município e da União também. Agora, por que exatamente esse calote, né, aconteceria? E eu quero entender também, depois dessa resposta, as questões judiciais, né, que a OAB já anunciou que pode tomar. Os precatórios e as requisições de pequeno valor, na verdade, são decisões judiciais já transitadas em julgado. Então, são dívidas, né, dos entes federativos, município, Estado e União, já transitada, já expedido, né, para o Estado pagar. Atualmente, o Estado de São Paulo está pagando os precatórios que ingressaram nessa fila em 2011. O município está pagando 2009. Então, ele assim, vai retardar ainda mais esse pagamento e prejudicando os servidores, né, os credores de precatório. Agora, pelo que eu entendo, a OAB está considerando que isso configura um tratamento desigual entre os credores e está estimulando também essa inadimplência, né, que poderia ser institucionalizada nesses entes federativos. É realmente nesse caminho que se imagina que vai seguir a coisa a partir de agora? Sim, a OAB, né, a OAB São Paulo, juntamente com a OAB Federal, enviou um ofício, né, uma nota técnica, na verdade. Primeiro enviou uma nota técnica informando quais são as inconstitucionalidades dessa PEC. E nessa PEC já teve tratamento, né, já estão rediscutindo assuntos que o STF já tratou. Então, o STF, vou dar um exemplo, já tratou que a taxa referencial, né, que a gente chama da TR, ela é uma taxa para a forma de correção, ela é uma taxa inconstitucional. E da forma que está sendo proposta nessa PEC, ela volta mais ou menos o valor que é a taxa referencial. Então, foi enviado tanto um ofício e a própria OAB enviou um ofício para os senadores. Então, além da nota técnica sobre as inconstitucionalidades presentes na PEC, os ofícios também foram enviados aos senadores apontando alguns erros, né, que contém esse projeto, né, essa PEC do calote que a gente chama. Até que ponto e até quando, né, a OAB espera essas respostas, essas ações que, na visão da organização da ordem, são importantes de serem tomadas e, caso não sejam tomadas, o que a OAB pretende fazer? Já é possível estipular aqui um caminho jurídico público, né? Vocês falarem publicamente sobre o que devem tomar a partir de então? Essa é a 7ª emenda constitucional
que trata de precatórios, né? São várias PECs que foram, ao longo do tempo, modificando as formas de pagamento, as formas de recebimento dos credores também, a forma de correção. Então, a gente acredita que vai ser aprovada. Infelizmente, ela vai passar no Senado, né? Teve a primeira votação, a segunda votação, que tem que passar em 2 turnos, será após o recesso, então, provavelmente em agosto, e já, assim, estamos estudando uma medida, né, que é judicial por conta desses apontamentos inconstitucionais. Então, a ação direta de inconstitucionalidade, provavelmente, se passar do jeito que está, ela vai ser a medida judicial cabível nesse caso. Medida, né, essa possível aprovação, né, provável aprovação, como apontado pela senhora, ela tende a ter um impacto na segurança jurídica ou na falta dela, porque de longe, principalmente aqueles, né, que necessitam desse pagamento, esperam até décadas para receber, reclamam bastante, né, dessa questão. Há alguma mudança a partir de agora com esse projeto, pelo menos em relação a essa segurança ou a falta dela, para que haja um conserto em relação a esse assunto? Ela gera muito mais insegurança. Atualmente, como eu disse, o governo do Estado de São Paulo está pagando os precatórios inscritos. Então, são ações judiciais que demoram anos a fio. E aí, lembrando sempre que se eu tenho uma ação judicial contra o Estado, contra o município, é que ele já deixou de me conceder aquele direito que eu tinha. Então, um servidor público que tinha uma gratificação, tem direito a uma gratificação. O Estado não me pagou, eu ingresso com ação judicial, que vai me dar um título, e esse título vai gerar um precatório, uma requisição de pequeno valor. Então, o Estado já está em mora há muito tempo. Então, vai protelar ainda mais, e a forma de correção também. A forma de correção, hoje em dia, é pela Selic. A forma que está proposta na PEC, ela vai utilizar a Selic ou IPCA mais juros de 2% ao ano, sendo que hoje em dia são 6% ao ano. Então, eles vão verificar o que está menor, então, o que for menor. Então, é outro prejuízo que a PEC traz para os servidores, para os credores de precatório. Fora a insegurança que gera, porque aí não tem uma previsibilidade, né? Se a gente pensa que 2011 já é um atraso muito grande, a PEC, do jeito que está proposta, ela vai atrasar anos a fio, e nós temos precatórios circulando numa quantidade absurda, né? E essa é uma medida considerada pela OAB como temporária, né? A medida, no caso, a possível aprovação, ou que possamos ver no futuro e possivelmente no curto prazo, que isso se torne uma tendência, de certa maneira, uma flexibilização nesse tema? A emenda à Constituição, ela vai alterar de forma brusca, né, a forma de pagamento desses precatórios inscritos. Então, é uma emenda constitucional, ela vai alterar, por óbvio, a Constituição, e ela vai ficar permanente, salvo se vir outra emenda constitucional para alterar. Então, é um calote para os credores de um nível que não dá nem para mensurar, porque, considerando a fila existente, então ela só vai prejudicar ainda mais. Fora que vai gerar insegurança no sentido que as ordens judiciais não serão cumpridas, né? Pela quantidade e pelo tempo, pela demora que já tem, ela vai demorar muito mais. Doutora Georgiana Paulo Lozano, mais uma vez agradeço pela sua participação aqui nessa conversa. Muitíssimo obrigado, um ótimo fim de semana.